Então, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos numa peregrinação, vamos assim dizer, junto com a igreja primitiva, os primórdios do cristianismo, e hoje nós vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo, ok? Portanto, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura em Atos capítulo 2, de 1 a 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 13. Assim diz a Bíblia: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra. Do céu. Virei a página aqui e perdi a linha. Mas é da terra também. Todas as nações da terra. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: Estão embriagados. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações nessa manhã. Amém? A vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi prometido. Ele foi prometido pelos profetas. Ele foi prometido por Deus através do anúncio e pregação de João o Batizador. E o próprio Jesus falou a respeito da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Paráclito. A palavra Paráclito significa aquele que está ao lado, aquele companheiro, aquele que está junto. Então o Espírito Santo, Paráclito, está junto, está perto, está dentro de cada um de nós. Aqui nós podemos resumir essa mensagem na seguinte frase: Deus tem uma igreja que foi inaugurada, que é capacitada e que é direcionada pelo Espírito Santo para realizar a obra que Deus tem a fazer nesse mundo. Deus tem uma igreja que foi inaugurada pelo Espírito Santo, que foi capacitada pelo Espírito Santo, que foi direcionada pelo Espírito Santo com o propósito
de anunciar a glória de Deus entre as nações. Esse é o resumo dessa mensagem. O que nós vemos aqui é que, em primeiro lugar, vamos dizer assim, as ações do Espírito Santo na vida da igreja. Primeira ação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo inaugura a igreja. A igreja passa a existir no mundo, já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, como diz a palavra, como diz Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A igreja já estava no sonho de Deus, já estava no coração de Deus, já estava na presciência de Deus antes mesmo do mundo existir. Como nós aprendemos na última quinta-feira, o Kairos e o Aionos, eles se convergem nessa ação presciente, da presciência de Deus, mas se conclui e se realiza no tempo dos homens, no tempo chamado Cronos. Então, no tempo chamado Cronos, o Espírito Santo vem, que é também a ação de Deus, o Kairos. Lembre-se que o Kairos, o tempo de Deus que age no Cronos, então ali se inaugura a igreja. Vamos ver aqui como que isso acontece. Voltemos lá no Atos 2, versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olhemos mais detalhadamente nessa revelação bíblica. Primeiro, quando acontece? No dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? O Pentecostes é uma festa judaica, que pode ser também denominada de festa da colheita. Era onde, em Jerusalém, se reunia judeus piedosos, judeus que queriam realmente louvar a Deus, e eles faziam uma economia durante o ano inteiro para se deslocar das regiões mais longínquas do mundo, como nós vemos aqui, para estar presente nessa festa, no Pentecostes. Essa festa religiosa reunia milhares de pessoas. Quase que não tinha hospedagem. É como, por exemplo, nós podemos fazer a seguinte comparação. Um ajuntamento, o Espírito Santo inaugura a igreja num grande ajuntamento de pessoas. Uma grande confluência de indivíduos. E se nós pensarmos hoje, quais são os eventos que reúnem muitas pessoas? Vamos pensar nos eventos esportivos. Copa do Mundo. O país que recebe a Copa do Mundo, esse país aonde haverá os jogos, recebe muitas pessoas. Aqui, por exemplo, no Brasil, quando teve a Copa do Mundo e as Olimpíadas, eu estava muito próximo do estádio onde foi inaugurado, que foi o primeiro jogo da Copa do Mundo. E pensando nisso e pensando nesse texto, inclusive, nós tivemos a seguinte correlação, a seguinte observação. O Espírito Santo, ele inaugura a igreja, ele capacita a igreja, ele direciona a igreja exatamente nesse primeiro momento aonde havia muitas pessoas. E nós pensamos assim,
Por que que nós não temos uma ação de proclamação da palavra durante os jogos da Copa do Mundo? E aí, então, algumas igrejas foram mobilizadas, fizemos vigília de oração. Eu me lembro que, como a igreja que eu pastoreava estava muito próximo do estádio ali, de Itaquera, então as igrejas se reuniram ali, encheu o templo, a galeria de cima, a galeria do lado e toda a nave da igreja, lotado de pessoas que passaram a noite orando e em determinado momento da madrugada, nós fomos em caravana, em frente ao estádio e orar com imposição de mãos para que a glória de Deus se revelasse durante aqueles jogos naquele estádio, e não só naquele estádio, mas também em outros estádios aqui no Brasil. A mesma linha de raciocínio aconteceu alguns anos antes desse evento, quando nós pensamos assim: Olimpíadas da China, 2008. Um grande ajuntamento de pessoas. Por que não, então, façamos todos os esforços para levar o maior número de pessoas, de crentes em Jesus, com a intencionalidade de ter uma ação missionária lá na China? Começamos a pensar nisso a partir do momento que esteve um missionário em outra igreja que eu pastoreava, e esse missionário, ele falou assim: irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. A China, daqui 2 anos, isso ele falando em 2006, daqui 2 anos a China vai se abrir. Como vocês sabem, a China é um país fechado. É um país que oferece perseguição religiosa, não tanto quanto a Coreia do Norte. Mas a China estava fechada, bem fechada, para qualquer ação evangelística, para qualquer ação missionária. Bom, e nós pensamos, aquele missionário, ele fez um apelo. Eu me lembro que o culto terminou com a igreja toda de joelhos, orando e clamando a Deus. E quando aquele missionário fez um apelo para quem quisesse se envolver, eu não pude ficar no meu lugar, eu fui à frente, me colocando como voluntário para as articulações necessárias para que fossem enviados o maior número de pessoas para a China. A partir daquele momento, comecei a participar das reuniões e Deus foi abrindo portas, Deus abrindo portas. Irmãos, como Deus faz algo extraordinário quando você coloca o coração naquilo que agrada a Deus. Irmãos, eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma, como eu disse na última pregação sobre Atos. Deus deseja que a sua glória seja resplandecida, que o Evangelho seja proclamado em todas as tribos, povos, línguas e raças. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja, sendo capacitada pelo Espírito Santo. A igreja, ela nasce no palco da história para isso, irmãos. Para esse propósito. O Espírito Santo veio com esse propósito. O Espírito Santo veio e capacitou a igreja. O poder do Espírito Santo. Lembre que Jesus, no texto anterior, no capítulo 1, versículo 8, enquanto os discípulos estavam pensando na glória de Israel, na restauração da glória passada a um país muito pequeno diante do mapa mundi, o que é Israel em termos territoriais? É a ponta de uma caneta. Se você pega o mundo, o globo todo, é um pedacinho de terra. Não se pode comparar com o Brasil em termos territoriais. O Brasil tem 8 milhões 8.855 mil quilômetros quadrados. 511. 8.875.511 quilômetros quadrados. Como você sabe disso, pastor? A primeira conta que eu abri, eu queria uma senha que ninguém soubesse. Então eu coloquei todos esses números. Então eu acabei decorando os quilômetros quadrados do Brasil, né? Mas comparado com Rússia, comparado com os Estados Unidos, Israel é um pedacinho de terra.
Lógico, eles estão no ponto estratégico ali de rotas comerciais e tudo. A quantidade de israelenses. Israelita é aquele que vem das 12 tribos. Israelense é aquele que nasce em Israel, ok? Então, a quantidade de israelenses é muito pequena comparada à população do Brasil, dos Estados Unidos e outros países. Então, Deus não... Muitas vezes, irmãos, nós corremos o mesmo erro dos discípulos, de pensar que Deus só se revela ou só tem que se revelar aonde as nossas vistas alcançam. O nosso próprio império, nossa própria igreja. Deus tem uma obra mundial, global, que Ele já está realizando. Deus tem uma igreja. Os anjos queriam fazer a obra de evangelização, Deus não permitiu. Deus deu essa tarefa para quem? Para a igreja. Que igreja é essa? A igreja que foi inaugurada, a igreja que está sendo capacitada, a igreja que está sendo direcionada pelo Espírito Santo. O autor principal aqui, o personagem principal desse texto é o Espírito Santo. Lucas, ele trabalha com a ação do Espírito Santo também no seu evangelho. Quando nós olhamos aqui então e vemos a inauguração da igreja, olha o cenário. O cenário de um ajuntamento de pessoas. Nós não tínhamos ideia o que iria acontecer. Apenas nos colocamos como instrumento em oração, muitas orações, muitas reuniões, muito trabalho. Irmãos, se constituiu uma maior delegação missionária do mundo inteiro. Sabe quem? Os brasileiros. Em 2008, foi constatado que a maior delegação missionária foi dos brasileiros. E quando eu olho para trás, eu glorifico a Deus porque eu fiz parte disso. Estivemos lá com 104 brasileiros. Os americanos tinham condições de levar muito mais. Os sul-coreanos tinham também. E outros países da Europa tinham também. Mas eles não conseguiram os vistos necessários que nós conseguimos por uma relação comercial Brasil e China. 104. E nós pensamos, esse é o caminho. Em 2010, Copa do Mundo na África do Sul. Sabe quantos conseguimos enviar? 209. 209 para uma ação que os missionários que estão lá em Joanesburgo, que estão lá em Pretória, que estão lá em Porto Elizabeth, que estão na cidade do Cabo, eles falaram para a gente o seguinte: vocês abriram portas. O que vocês fizeram aqui, nós tentamos fazer por 20 anos e não conseguimos. Vocês abriram portas. Porque, irmãos, me permitam comentar o seguinte: nós brasileiros, nós temos um fenômeno que acontece quando nós vamos para outros países. Quando nós vamos para outros países, sabe o que acontece? Aflora a brasilidade. O brasileiro se torna mais brasileiro. O brasileiro se torna mais relacional. O brasileiro, ele sente falta da comida brasileira, da música brasileira. Tudo que se relaciona ao Brasil, aquilo que muitas vezes não era valorizado aqui enquanto morando no país, quando vai para outro país, aflora a brasilidade. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter essa experiência, ouviram alguém ter essa experiência, mas eu tive essa experiência e vi missionários que tinham saudades do Brasil e que o aspecto relacional, o aspecto da brasileidade afluía de tal forma, aflorava de tal forma. E aí muitas agências internacionais chegaram à conclusão que os brasileiros são aqueles que podem ser os melhores missionários, por conta dessa questão relacional, visto que, irmãos, nas pesquisas que se tem, a nível de conversões, bate quase que 70% a quantidade
de pessoas que são ganhas para Jesus, não é por campanha evangelística, não é de porta em porta, não é de campanhas de Billy Graham, não é de qualquer outro instrumento, televisão, igreja, através do púlpito, é por uma questão relacional. É o parente que ganha um parente, é o vizinho que ganha um vizinho, é o amigo que ganha o amigo. E nisso os brasileiros são bons, quando vão para fora. Muito bem. A igreja é inaugurada. O Espírito Santo inaugura nesse cenário. Olha que interessante aqui os bastidores, irmãos. Jesus ficou 40 dias, certo? Páscoa, Jesus ressurge. Na Páscoa, Jesus morre. Na Páscoa, Jesus ressurge. Da Páscoa para esse dia são quantos dias? 50. Por isso que é o nome Pentecostes. Permitam-me dizer, e não tem nenhum problema se alguém na internet ouvir isso, porque é uma questão muito lógica. Uma questão lógica é o seguinte, irmãos, não existe movimento pentecostal. Existe movimento carismático. Porque Pentecostes é festa dos judeus. Pentecostes tem a ver com 50 dias. Pentecostes não tem a ver com o movimento de igreja. E outra, é bom que se diga que aqui não são línguas estranhas. São outras línguas. Veja o detalhe do texto. Ele não está falando que é línguas estranhas. Olha aí na sua Bíblia. Aqui não tem nada a ver com 1 Coríntios 12, quando fala línguas estranhas, línguas dos anjos. Aqui são línguas internacionais. São dialetos. Então o Espírito Santo capacita os galileus, os 120 galileus que estão ali, que são seguidores de Jesus, que são discípulos de Jesus, que são apóstolos de Jesus. O Espírito Santo capacita a que eles falem dialetos que eles não conheciam. Eu conheci um jovem que contou um testemunho e muita gente testifica desse testemunho desse jovem. Esse jovem estava jogando basquete e aí ele então teve um desejo. E ele orou a Deus: Senhor, me capacita a falar inglês. Diz que ele começou a falar inglês sem estudar. Lógico, isso é uma coisa extraordinária. É melhor que você estude, né? Enfim, mas foi uma experiência que ele teve. Existe missionários que estão no campus que são capacitados a aprender muito rápido uma língua muito difícil. Eu fico pensando no mandarim. 2.000 caracteres. Aqueles símbolozinhos, né? Para nós é muito difícil. Algumas línguas que é escrito de trás para frente, o próprio hebraico que não tem vogal. Imagine, por exemplo, seu nome sem vogal escrito de trás para frente, como ficaria. É assim o hebraico. Então, outras línguas dificílimas, que ali, numa questão de segundos, o fator cognitivo, o fator de mente, o fator de percepção, algo extraordinário, algo que só Deus pode fazer, eles começam a falar as línguas internacionais. Também é bom se dizer que as línguas estranhas, as línguas dos anjos, vamos assim dizer, precisa de intérprete, certo? Só se pode falar na igreja quando se tem intérprete. É assim que Paulo orienta muito bem, 1 Coríntios 14, porque ele está vendo uma bagunça ali na igreja de Corinto. Todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando, ninguém entendendo. Me parece que isso se repete e não se repete a orientação que Paulo deu. Quando for falar, se alguém for falar línguas, que as línguas estranhas, não as línguas internacionais, que haja intérprete, que seja um por vez. Mas isso nós não vemos em muitas igrejas que, entre aspas, se denominam pentecostais. Não são igrejas pentecostais, são igrejas do movimento carismático. E é muito, muito novo na história da igreja. Sabe quando começou?
em 1913, na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, com Samuel Taylor. Um grupo que recebe a visitação de Deus, segundo eles, e aí vem para o Brasil. Tem toda uma história aí do início da Assembleia de Deus. Eu estive lá onde aconteceu o início da Assembleia de Deus, 2 missionários suecos que foram para os Estados Unidos, que foram contaminados com esse movimento e que vêm para o Brasil, vão para a primeira igreja batista do Pará, são recebidos pela igreja, se hospedam na igreja. O pastor ele tem que tratar de saúde, o pastor titular da igreja, ele precisa tratar a sua saúde, então ele vai naquela época não tinha muitas oportunidades de transporte, ele foi de barco, de navio, para o Rio de Janeiro para fazer o tratamento. Depois de alguns meses volta e vê aqueles 2 missionários suecos, Gunnar Wiener e Daniel Berg, ensinando uma coisa que não está na Bíblia. O que eles estavam ensinando? Que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar línguas estranhas. Mostre na Bíblia onde está isso. Ah, pastor, tem sim. Atos capítulo 10. Nós vamos chegar no Atos 10. É texto fora de contexto para quem diz que ali é uma manifestação da evidência do Espírito Santo para todos os cristãos. Ali é uma evidência do Espírito Santo para que o judeu possa entender que o não-judeu se converteu a Cristo e recebeu o Espírito Santo. Ponto. Interpretação errada, trouxe como doutrina, e aí vai dizer sobre a segunda bênção, e aí vai dizer que é necessário então falar em línguas, e quem não fala línguas não tem Espírito Santo, não tem evidência do batismo com o Espírito Santo. Isso trouxe um estrago. O pastor chamou os 2 missionários, os corrigiu biblicamente, eles não aceitaram, saíram e montaram o que é chamado hoje Assembleia de Deus. Pastor, mas como você tem coragem de dizer isso? Eu disse isso no seminário, eu dei aula no seminário da Assembleia de Deus e falei isso para os alunos. Mas voltando aqui na questão original, o Espírito Santo ele capacita, e nós vamos ver aqui no versículo 4, acompanhe comigo o versículo 4, Atos 2, que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, primeiro, que a igreja, as pessoas que ali recebem o Espírito Santo, e não foram só os apóstolos. O texto é muito claro dizer que todos receberam. Todos os 120 receberam. Não ficou ninguém sem receber. Então, quando vem o Espírito Santo, há um ato de democratização do poder de Deus. Porque até então, no Antigo Testamento, e na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós temos 3 características da obra do Espírito Santo. Primeira característica, determinada pessoa. Segunda característica, determinada obra. Terceira característica, determinado tempo. Ou seja, a unção do Espírito Santo vinha sobre o rei. O rei tinha a função de governar durante o tempo do reinado. O Espírito Santo vinha no profeta. O profeta tinha a tarefa, a obra de profetizar durante determinado tempo do ministério do profeta. Jesus é cheio do Espírito Santo. Jesus realiza a obra do Pai até que ele sobe aos céus. Quando vem o Espírito Santo na vida da igreja, não é apenas um. Então veja só, não é apenas determinada pessoa, é todos que creem. Não é determinada obra, é a multiplicidade de dons e ministérios. Não é apenas um determinado tempo, é até a volta de Jesus. Então veja que quando vem o Espírito Santo, ele democratiza o poder de Deus e amplifica o poder de Deus. Talvez nessa linha,
de raciocínio foi aquilo que Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Jesus fez grandes obras. O apóstolo João diz assim, lá no capítulo 20, 21, Jesus fez muitos sinais na presença dos seus discípulos. Se todos esses sinais fossem registrados, creio que o mundo não caberia de tantos livros. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, é o Messias, e crendo tenhais vida em seu nome. Então, muita coisa que Jesus fez não conseguiu entrar nas páginas do Novo Testamento, dos Evangelhos. Mas aqui é o suficiente para que nós creiamos que Jesus é o Messias, que é o Cristo, e que, crendo, nós vamos ter vida e vida eterna. Amém? Então, o Espírito Santo, ele democratiza, ele amplifica, ele dá uma estratégia, irmãos. O maior estrategista na vida da igreja é o Espírito Santo. O melhor para fazer um planejamento estratégico na igreja é o Espírito Santo. Veja só, você acha que essa ação partiu da cabeça de um dos 120? De algum dos apóstolos? Não! O que Jesus disse? Fiquem em Jerusalém. Esperem. Jesus não falou quanto tempo. Não falou se seria 2 dias, 4 dias, 5 dias, 50 dias mais, ou 40 mais outros dias. Ele falou, espere. Ele não disse quando seria. Ele sabia. O Pai sabia. O Espírito Santo sabia. Escolheram o melhor dia para vir. Falou assim, vai ser nesse dia. A inauguração da igreja vai ser em alto estilo. Uma vez tivemos a oportunidade de inaugurar um templo, vamos assim dizer, numa das avenidas principais de São Paulo. José Maria Whittaker, ou Itaker, que fica ali, não sei quem conhece aquele pedaço ali do próximo Jabaquara, próximo da Rubem Berta, 23 de maio, uma das poucas avenidas que tinha mão dupla. Fluxo incrível de pessoas, principalmente de carros. 2 andares, estacionamento na frente, dá para estacionar também na frente da igreja e do lado da igreja. E 10 membros tínhamos. 10 membros. Foi a primeira assembleia que eu dirigi, foi mudança. Tinha cerca de 300 pessoas. 10 membros, na inauguração tinha umas 300 pessoas. Só faltou o canhão de luz. Ganhamos um painel luminoso, colocamos na frente, mandamos pintar, colocamos o piso, colocamos o teto, chamamos o marceneiro, fez todas as salas, gabinete pastoral em cima, tal. Foi uma inauguração que para mim ficou na história. Aqui, irmãos, infinitamente maior. Não tem comparação, obviamente, de como o Espírito Santo ele planejou o início da igreja. O Espírito Santo ele chamou a atenção de todo mundo para a igreja. Todo mundo começou a olhar para a igreja. Todo mundo começou a olhar para os discípulos, porque a perplexidade dessa ocasião, de eles falarem várias línguas internacionais, foi algo de chamar a atenção. O Espírito Santo, ele capacitou. O Espírito Santo, ele direcionou a igreja. Direcionou para que a igreja tomasse as decisões assertivas dentro do propósito e desígnio de Deus. Vai lembrar, irmãos, que muitas vezes o Espírito Santo pede para que façamos algumas coisas que o mundo não entende, que não é razoável, que para muitos isso não é prudente. Irmãos, às vezes, o suposto conceito de prudência é muitas vezes mascarar a incredulidade.
o poder de Deus. Muitas coisas falam assim, isso não é prudente, pastor. Aqueles 10 irmãos, eles não disseram isso. Eles falaram assim, pastor, vamos. Estamos juntos. E eu falei, naquela época eu acho que era muito mais ousado do que hoje. Pastor jovem, 20 e poucos anos, permita essa coloração pessoal. E eu pensei assim, irmãos, nós vamos... E isso não deu certo, porque também era muita loucura. Mas eu pensei, vamos abrir essa igreja 24 horas por dia. Os irmãos, já de uma certa idade, a Noemi me lembra bem disso. Cabelinho branco. Havia 3 irmãs, cabelinho branco. Aquelas 3 irmãs eram irmãs de oração. Irmão Pedro, cabelinho branco. Pastor, tudo bem, nós estamos contigo. Mas como vai ser essa escala de 24 horas? Eu falei, irmão, está certo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer 12 vigílias de oração. Toda a última sexta-feira do mês nós vamos fazer uma vigília de oração, porque nós vamos comprar um imóvel lá perto do metrô Praça da Árvore. Não tínhamos dinheiro. Resumindo a história, os irmãos aceitaram o desafio. Até que um dia chegaram para mim e falaram assim, pastor, nós vimos um sobrado a 150 metros do metrô Praça da Árvore. Vamos ver. Convoquei uma assembleia, falei, irmãos, tem um imóvel que eu gostaria de ver, me dê autonomia de negociação. Ou seja, o quanto posso chegar de negociação. E fomos à imobiliária, o valor, não tínhamos. Nós tínhamos uma pequena entrada. E eu falei assim, olha, eu quero comprar esse imóvel, nós vamos comprar esse imóvel, eu sou pastor da Igreja Batista, nós vamos comprar esse imóvel, quanto que é? Ele falou, tanto. Eu falei, tá, eu vou te dar uma entrada e te pago o restante daqui 3 meses. O dono da imobiliária falou assim, não, pastor, isso não... Só se acontecer um milagre. Eu falei, é isso mesmo que eu estou esperando, um milagre. Passou algum tempo, fiz a proposta por escrito, 48 horas para dar a resposta, e aí o dono da imobiliária falou assim, pastor, ele quer vender muito imóvel, ele quer investir em outro imóvel, ele quer investir em outro negócio, então não dá para melhorar um pouquinho a entrada? Tá, eu melhoro um pouco, mas eu preciso de 3 meses para pegar o restante. Ele aceitou. Naquele mesmo dia à tarde, se dirigia à imobiliária para assinar o contrato de compra, sem dinheiro. Quando eu acabei de assinar o contrato, veio uma proposta por telefone, oferecendo o dobro do valor. O proprietário poderia romper o contrato, pagar as custas e ainda sair lucrando. O que o proprietário não crente nos disse ali na mesa de reunião? Eu dei minha palavra, não volto atrás. Aí eu falei, isso é de Deus. E para conseguir o restante do dinheiro? Quase que 90% do valor. Irmãos, Deus foi fazendo a obra. Começou a chegar dinheiro na igreja que eu não sei de onde. Começou a chegar dinheiro, começou a chegar dinheiro, começou a chegar dinheiro. Marido não crente começou a sonhar. O marido de uma irmã, ele sonhou em dar R$1.000 para a igreja. Naquela época, eu estou falando de quase 30 anos atrás, né? Uns 27 anos atrás. Que era dinheiro. Certo? Aí a esposa fala assim, bem,
Ele compartilhou, olha, eu tive um sonho para doar R$1.000 para a sua igreja. E a esposa falou assim, bem, nós temos começo do ano, temos muitas dívidas, tem escola, tem material escolar, dá 500 que vai ajudar bastante. E até então não estou sabendo de nada. Quando finalmente conseguimos todo o dinheiro, fui lá e paguei. Eu falei, irmãos, pagamos imóvel, vamos tirar a escritura. Eu mal acabei de falar, essa irmã falou assim, pastor, eu vou dar o dinheiro da escritura. Eu falei, não, irmã, fica tranquila, nós queremos ser pesado para nenhuma família. Eu estou orientando isso para a gente já ter o nosso nome, tal. A gente pode deixar mais para frente, não tem problema se não conseguimos. Não, pastor, aceita e depois eu falo por quê. Tá bom. Fui visitar a família e aí o marido falou assim, eu sonhei em dar R$1.000 e aí então foi dado 500. E aí quando o pastor falou que precisava de mais 500 para tirar a escritura, eu entendi que deveria dar o restante. Irmãos, eu estou contando essa história para dizer que essa história pessoal que eu vivi é porque o que aconteceu lá na igreja primitiva acontece no dia a dia, desde que nós cremos e somos direcionados pelo Espírito Santo. Quando somos direcionados pelo Espírito Santo, muitas vezes ele vai pedir para que a gente faça coisas que está contra o senso comum. O texto termina, irmãos, com a seguinte expressão. Veja aí, versículo 13. O texto termina dizendo assim, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Não espere o aplauso das pessoas que não compreendem a ação de Deus. Espere resistência, espere perseguição, espere contradição. Porque não vão entender. Uns entenderam, outros, aliás, eles só passam a entender a partir de qual momento? A partir do versículo 14, que é a mensagem que nós traremos na próxima vez. Eles só passam a entender o que está acontecendo quando Pedro se levanta e começa a dizer assim, olha, o que aconteceu, o que está acontecendo aqui, foi profetizado pelo profeta Joel. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 28. Diz assim. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Observação importante que nós vamos trabalhar na próxima mensagem. Quando Pedro ele cita esse texto, ele não cita o texto inteiro, como eu li agora. Existe uma razão por isso. E a razão pela qual Pedro não cita toda essa passagem ficará para a próxima mensagem. Amém? Você mesmo pode ler e descobrir, tá bom? Irmãos, quero concluir a mensagem fazendo algumas aplicações importantes, aplicações rápidas. Primeiro,
que nós precisamos estar juntos. O texto começa dizendo, no versículo 1, que todos eles estavam juntos. Estavam juntos aonde? No lugar que Jesus determinou. Esse lugar que Jesus determinou foi caracterizado por um lugar de oração. Precisamos estar juntos, precisamos estar em oração. Queremos ver a revelação, a manifestação do Espírito Santo, a visitação de Deus, nós precisamos estar juntos. Primeira aplicação. Segunda aplicação, nós precisamos, de fato, obedecer o direcionamento do Espírito Santo. Precisamos realmente crer que nós fomos capacitados pelo Espírito Santo. Todos nós temos dons espirituais. Não existe crente desdondado. Se você crê em Jesus, primeiro, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando acontece o batismo com o Espírito Santo? Não é antes e nem depois da conversão. É exatamente no momento que você crê em Jesus. Está lá em Efésios 1, 13 e 14. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo para, como o sinal da vossa redenção. Então, nós temos o selo do Espírito Santo. Aqui, todos os que creram foram batizados. Esses não precisaram, você não tem nenhuma outra texto no Novo Testamento que vai dizer que esses 120 precisaram ter um outro batismo. Não, eles tiveram o batismo quando o Espírito Santo veio, porque eles creram em Jesus. Então nós já temos o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo quer nos capacitar, o Espírito Santo já nos deu dons espirituais. Pastor, qual é o meu dom espiritual? Você sabe o seu dom espiritual? Primeiro, você precisa conhecer seu dom espiritual, ou seus dons espirituais. Na pior das hipóteses, você tem um dom espiritual. Na melhor das hipóteses, você tem vários dons espirituais. Pastor, como eu faço para conhecer, para descobrir meu dom espiritual? Se envolva com a igreja. Porque é se envolvendo com a igreja que você vai descobrir os seus dons. As atividades que a igreja tem. As atividades no reino de Deus. Ninguém vai descobrir que tem o dom de ensino se não ensinar ninguém. Se não se atrever a ensinar, começar com as crianças talvez, começar com os adolescentes que vão surgir, com os jovens. Ninguém vai descobrir que tem um dom da pregação se não pregar para outra pessoa. Ah, pastor, mas para que eu vou pregar? Não tenho oportunidade de pregar no púlpito? Irmãos, tem um mundo aí para você pregar. Teve um evangelista famoso que começou a pregar para cavalo. De vez em quando, alguns cavalos faziam. Havia mais reação dos cavalos do que, às vezes, os nossos auditórios evangélicos nas igrejas, né? Principalmente as tradicionais. E é assim que se descobre. Você precisa desenvolver o dom espiritual que você descobriu. Desenvolver. Você precisa colocar em prática. E assim, irmãos, nós temos a capacitação do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nossa igreja estará no centro da vontade de Deus à medida que nossa igreja entende a direção do Espírito Santo, entende que é capacitada, entende que nós existimos com a igreja para fazer a obra de Deus, a Missio Dei, a proclamação do reino de Deus. A nossa missão não é apenas pregar para os nossos vizinhos. A nossa missão é pregar para os nossos vizinhos, é pregar para os brasileiros, é pregar para a América Latina, é pregar para o mundo inteiro. Como vamos fazer isso? O Espírito Santo sabe fazer. Amém? Se você desejar, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor e vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo direcionamento
pela capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo inaugurou a igreja no melhor momento, ali onde estavam muitas pessoas, no dia da festa do Pentecostes. O Senhor capacitou a igreja, o Senhor direcionou a igreja, capacitou em falar línguas internacionais e direcionou ações que deixou o mundo perplexo, atônito, chamou atenção para a igreja, para os discípulos de Jesus. Alguns não entenderam, outros blasfemaram, caçoaram, por não entender a obra do Espírito Santo. Ó Deus, que possamos estar em sintonia à Tua vontade, ó Pai. Que possamos, ó Pai, entender a obra do Espírito Santo, nos dê direcionamento do Espírito Santo, discernimento espiritual para saber aonde o Espírito Santo quer nos conduzir. Ó Deus, nos ajude a entender também que nós temos a capacitação do Espírito Santo. Temos dons espirituais, ó Pai, que possamos colocá-los em prática. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus. E que agora a maravilhosa graça, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja e a tua igreja, como esta igreja que está espalhada na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.